Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos começar uma série de receitas saudáveis para você que deseja ouvir mais a voz de Deus, deseja honrar a Deus com o seu corpo e com a sua mente também e ter mais saúde, para enfrentarmos esse tempo que estamos vivendo. Nós iremos fazer uma série de vários vídeos aqui e nós vamos começar hoje com o pão integral. Mas antes de falar sobre o pão integral, eu gostaria de apresentar um livro que fala bastante sobre a saúde, sobre a importância da saúde e a nossa vida espiritual. Elas estão sempre juntas, Com nossa mente pura e com uma saúde boa, nós podemos então agora compreender melhor a Deus. E os benefícios do pão integral são muitos. E se você tiver interesse de adquirir esse livro, que fala sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida espiritual também, a vontade de Deus para nós nos alimentarmos corretamente e termos mais entendimento da sua palavra, entre em contato no número 41 99509 8425. E hoje, na nossa receita, nós vamos aprender um pouquinho mais como preparar esse pão, para que nós possamos comer então no nosso lanche da tarde, no nosso lanche da manhã. E é isso. Agora iremos começar a massa. Vamos colocar primeiro a farinha integral, o fermento, o açúcar demerara, o sal, e vamos misturar. Agora aqui eu vou colocar a aveia, que você pode colocar linhaça, também fica muito bom, e com semente de girassol também. O que você tiver aí na sua casa de grão, cereal. Vou colocar agora aqui também o óleo. E vou misturar de novo. Até o óleo incorporar bem nessa farinha e a gente fazer tipo uma farofa. Agora ele já todo misturado o óleo, ele vai ficar nessa consistência. Bem misturadinho, com o óleo todo envolto na farinha e nos outros ingredientes, tá bom? Agora a gente vai colocar a água morna aqui, pra gente poder começar a formar a nossa massa. Lembrando que a água não pode ser quente demais, porque senão ela vai matar o fermento. E ela estar morna ajuda no crescimento do pão, por isso que a gente não coloca água fria nela, Aí você vai misturando devagar, A consistência dessa primeira parte da massa, ela tem que ser um pouco mais mole que a massa de bolo. Ainda não tá bom. Vou colocar mais um pouquinho de água. Naquele 1 litro, como eu disse, ele é mais ou menos 1 litro de água. Pode ser que vá um pouco mais, pode ser que vá menos, Aqui, nossa massa já está mais mole do que uma massa de bolo, já dá pra ver, Então, vamos começar a acrescentar a farinha branca aqui nessa massa, para ela poder começar a dar o ponto de uma massinha de pão. A gente vai colocar aqui a farinha branca, que eu acabei esquecendo de falar no começo, porque a farinha branca, na verdade, ela não tem uma medida exata nessa receita. Você vai colocando até ela formar a massa. Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o ponto dessa massa de pão. Ela não vai ficar muito firme, que nem aquelas massas de pão que normalmente a gente sova,
Nem vai ficar também muito grudenta, tá? Agora, ó, já acrescentei um pouco mais de farinha e ela já tá começando a dar um ponto de massa de pão. Nós vamos sovar um pouquinho ela aqui. Não vai ser muito também, porque esse pão não precisa sovar muito por muito tempo. A gente vai incorporando a farinha de trigo aqui nessa massa. Agora que a gente já acrescentou a farinha branca, vou mostrar pra você o ponto. Ela não gruda na minha mão quando eu tô sovando, tá macia ainda, não tá pesada. Se fosse uma massa que fosse pra sovar na mesa, ela iria mais farinha branca. Mas como a gente quer um pão com menos farinha branca, a gente só sovou aqui por uns 2 minutos na bacia mesmo. Então, só até acrescentar a farinha branca e dar essa textura aqui. Quanto mais você sova, mais o pão vai pedir farinha branca, porque ela vai começar a grudar na sua mão e você vai ir acrescentando farinha branca e daí ela não vai ficar tão integral assim. Por isso a gente não sova muito. A gente sova até conseguirmos montar uma massinha assim de pão, né? Que não grude tanto na mão e que a gente consiga formar essa bolinha certinho, tá bom? Agora que a gente deixou essa massinha pronta, já deixamos ela bem redondinha, boleamos, né? Vamos deixar ela descansando aqui. Como eu tô numa região fria, vai demorar um pouquinho mais para ela crescer. Vou deixar ela descansando mais ou menos por 30 minutos. Você pode deixar por 20, dependendo da região que você mora, se estiver muito quente. E vai olhando sempre a massinha, né? Eu vou deixar por 30 minutos e vou olhar novamente para ver se ela dobrou de tamanho. Pra gente saber que a massa do pão está boa, ela tem que ter dobrado de tamanho. Quando ela dobrar de tamanho, eu volto para mostrar para vocês agora a fase de modelar o pão. Bom, agora a gente passou uns 50 minutos, tive que deixar um pouquinho mais. E o pão já cresceu bem, ó. Já tá no ponto pra gente modelar. Eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha na mesa. E vou virar a massa. A gente vai dividir aqui, ele pode render de 3 a 4 pães aqui, né? Depende também do tamanho da sua forma. Dividir um pedaço. Deixo ele meio compridinho. Vou colocar um pouquinho de farinha para mim poder moldar. Pronto. Aqui já temos um pãozinho pronto. Você pode dar uma ajeitadinha nele para ele ficar mais bonitinho, né? Dar uma esticada. Aí é só colocar na forma. Aqui eu vou colocar 3 pães, tá bom? Agora que a gente já modelou eles, rendeu 4 pães essa massa que eu fiz, eu vou deixar ele crescer mais uma vez por 15 a 20 minutos. E lembrando, né, que essa forma aqui, como ela não é antiaderente, eu untei ela com óleo, um pouco de óleo. Essa preta não precisava porque ela já era antiaderente. Agora a gente vai deixar ele crescer por 15 a 20 minutos e depois vamos assar por mais ou menos uns 40 minutos, né? Como meu forninho ele é um pouquinho fraco, eu deixo mais ou menos uns 210 graus, às vezes um pouco mais. Mas aí você vai vendo como que é seu forno, tá bom? Bom, agora nós já estamos com o pão assado.
Ele levou 15 minutos para crescer lá naquela pausa que eu falei da primeira etapa, né? Ele ia crescer já modelado, ele levou 15 minutos. Aí eu coloquei para assar, foi mais ou menos uns 40, 45 minutos. Para mim, eu acho que poderia até ter ficado um pouquinho menos. Agora eu vou cortar para vocês verem. Ficou bem macio no meio e crocante em volta, né? E ele é muito gostoso esse pão pra gente tomar no café da manhã, no lanche da tarde também, né? E essa foi a nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado e que venha participar mais vezes, ver mais aulas, né? A nossa próxima receita, se Deus assim permitir, será sobre uma pastinha de batata, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima noite, um ótimo dia e até mais. Tchau!